Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai ler Mateus 7, comparando a Bíblia Antiga com a atualizada, de Mateus 7. Então, eu vou ler primeiro a Antiga, depois vou ler a atualizada e depois comparar versículo com versículo. A Bíblia Antiga tem títulos, cada situação da Bíblia tem títulos. A atualizada não, ela é direta. Então, quando eu estiver lendo a Antiga, eu vou ler os títulos também. O juízo pertence a Deus. Mateus 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos vos hão de medir a vós. Porque reparas no cisco que está no olho de teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trava no teu? Hipócrita, tira primeiro a trava do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas. Versículo 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos estralhassem. Pedi, dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Qual entre vós é o homem que, pedindo pão, o filho lhe dará uma pedra, ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma cobra? Vou botar o microfone. Pedi, dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o filho, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Título: Os dois caminhos. Versículo 13. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Título: Os falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Título: Os dois fundamentos.
Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva e transbordaram os rios. Sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Concluindo Jesus de proferir estas palavras, as multidões se admiraram da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Agora vamos para a atualizada. Mateus 7, da Bíblia atualizada. Mesma versão, João Ferreira de Almeida Fiel. Versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho de teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou, como dirá teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má, frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aqueles
E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-eis ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Aqui no 23, ele fala uma coisa muito... É Jesus falando. Ali tá em vermelho na antiga tá em vermelho, aqui não tá, que é Jesus falando. Ele fala assim, então, lhe direis abertamente, com clareza: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Entende? Então, assim, o que aparta a gente dele é a iniquidade. Então, vamos tentar mudar, gente, todos os dias. Tenta mudar. Se você fala fofoca dos outros, para de falar. Fala assim, hoje eu não vou falar. Se você mente, fala, hoje eu não vou mentir. Isso, e vai praticando isso. Aquilo que você entende como iniquidade para sua vida. Aquilo que você entende, aquilo que o Espírito Santo já te mostrou, aquilo que a palavra diz que é iniquidade. Vai tirando da sua vida. Lá na vinda de Cristo, a gente vê que o justo continua cometendo iniquidade. E o justo e o santo continua santificando ainda. Então, cada dia você tem que santificar. Então, se você mente, fala assim, hoje eu não vou mentir. E pronto. Mentiu, pede perdão. E é igual dieta. Saiu da dieta, volta para a dieta no prato seguinte. É difícil, mas eu acho mais fácil a gente em Cristo buscar a santidade do que fazer dieta. Dieta é muito difícil. Porque dieta a gente não entende como iniquidade e a gente quer entrar no reino. Então, o que a gente quer entrar no reino, a gente vai... É muito mais do que pra gente, pra nossa carne e pra gente humanamente falando. Então, se você fofoca dos outros, se você rouba, o que você faz de ruim, se você mata, se você abusa dos outros, abuso verbal, abuso sexual, se você oprime, entende que isso é iniquidade, se o Espírito Santo já te tocou e você já leu na Bíblia e na palavra de Deus e quer ser santo ainda, ser santificado ainda para a vinda dele, que a vinda dele pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser quando ele que abre e fecha a sepultura. Ele pode permitir tantos... a gente está aí vivendo uma fase que a gente vê o anjo da morte passando pela terra e ceifando tantas vidas. Então a gente não sabe o dia que ele vai vir. Então, santificando ainda é isso. É deixar, cada dia, deixar de praticar iniquidade. Agora eu vou comparar versículo com versículo. Vamos lá. Mateus 7. Antiga. Não julgueis para que não sejais julgados. Atualizada. Não julgueis para que não sejais julgados. Idêntico. 2. Pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Eu leio antiga e vou para atualizada. Às vezes eu esqueço de dizer atualizada. Pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós.
Pois com o juízo atualizada, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. Parecida, muito igual. Versículo 3. Antiga. Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu. Atualizada. E por que reparas no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Um cisco. Na atualizada, só uma mudança da palavra e colocação da palavra. Na antiga tá cisco que tá no teu olho, e na atualizada, o arqueiro que tá no teu olho. No olho do teu irmão, aliás. O cisco que tá no olho do teu irmão, e na atualizada tá o arqueiro que está no olho do teu irmão. Versículo 4. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Atualizada. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? De novo, arqueiro por cisco. 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Essa palavra nada mais fala que todos nós temos erros. Todos nós temos erros. E a Bíblia, ela não é para o outro, ela é para nós. A palavra, né? A palavra de Deus, a Escritura, ela é para a gente, ela não é para o outro. Então, toda vez, examine-se o homem a si mesmo. E não é, examine-se o homem seu irmão. Tira primeiro a trave do teu olho. Então, a gente tem que se examinar. E geralmente quem mais se examina e mais muda, tem sempre alguém com arqueiro tentando falar, mas por que você faz isso? Mas por que você faz aquilo? Mas não interessa, não importa isso. Isso não importa. Sempre vai existir. O importante é você. Aqui a palavra é para você, para mim. Eu tenho que tirar o arqueiro do meu olho. E deixa os outros fazendo o que quiserem fazer. A vinda de Cristo mostrou isso, ele fez isso. Ele veio e continuou os outros fazendo o que queria fazer. Uma das coisas que mais me escandalizava na Bíblia era Jesus permitir que Judas roubava. Porque, querendo ou não, era uma permissão. É uma permissão. Ele era o líder, ele sabia que Judas roubava. E pelo menos na Bíblia não tem nada escrito que ele repreendia Judas ou fazia alguma coisa, mas dá a entender que ele sabia o que Judas fazia. Então isso me escandalizava muito. Então, assim, isso cai muito nessa palavra. Isso cai muito porque ele era o exemplo. E ele não roubava. Entende? É meio complicado isso, principalmente hoje com tantas igrejas, Já conheci igrejas com donos idôneos, mas aí já abria outra igreja. É outra igreja que a pessoa botava outra pessoa, já era já uma bagunça. Tinha tudo, era realmente abuso de poder contra os membros e tal, e tal, e tal. Então, assim, eu achava errado. E aí eu pensava nessa parte de Judas lá e de Cristo. Então, assim, Jesus, ele não apontou o dedo para ninguém, em nada. Ele
questionou atitudes, né? Chamando de hipócrita, como a gente vê agora, chamando hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, porque você cheio de erro quer acertar os outros. Você cheio de erro quer apontar o erro dos outros. Não dá. Então, essas atitudes que ele tinha quando quando ele questionava alguém, era a hipocrisia. A hipocrisia do coração, a pessoa tendo atitude, e no coração tendo outra atitude, porque ele conhecia os pensamentos, ele conhecia o coração. Então, essa palavra é muito séria, é para mim. É para mim, que tô lendo. E quando a gente lê, a gente tem que falar, essa palavra é para mim. Esquecer do outro, esquecer. Deixa o outro. Nossa, não dá para. Já não dá pra gente se controlar, quanto mais ficar controlando o outro o tempo inteiro. Então já é o bastante. A gente tentar mudar a nós mesmos já é o bastante. Título da antiga: Não deis aos cães as coisas santas. Versículo 6 de Mateus. Não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos estralhassem. Não deis aos cães as coisas santas, nem deis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, despedacem. Igual. Outra palavra que é muito forte, porque fala das duas, do mundo espiritual e do mundo natural, em você, em mim. E Cristo fala isso pra gente, não lançar aos porcos as coisas, não deis aos cães as coisas santas. As coisas santas. Os ensinamentos de Deus, que Deus te deu, que é santo, que você já sabe que é santo, porque tem coisas que Deus vai fazer com um que não vai fazer comigo, vai fazer com aquela pessoa, vai mostrar o que é santo para aquela pessoa e não vai mostrar para mim. Vai mostrar para mim e não vai mostrar para o outro. Então não adianta você mostrar coisas santas para quem não tem santidade, para quem não vive em santidade. Você principalmente cobrar, na verdade é o que eu vejo mais. Eu não sou assim porque eu não sou assim comigo, eu não fico cobrando nada de ninguém. É muito complicado, eu sou muito eu no meu mundo. Eu acho que todo mundo já tem idade suficiente para saber o que quer, o que não quer, então não dá para ficar controlando o outro. Isso é muito chato, você controlar o outro o tempo inteiro. Eu não sou assim com ninguém. Então, você dá santidade para quem não é santo, porque aqui fala claramente: não jogai não dar aos cães as coisas santas. Então, como você pode cobrar a santidade de quem não é santo? Como você pode ensinar santidade em quem não é santo? Quer ensinar Cristo? Quer ensinar ele um reino? O que mudou sua vida? Ensina Cristo. Ensina a amar a Cristo. As outras coisas vai com o tempo. É Cristo que vai ensinar. Aí já é Cristo que vai ensinar para eles. Não é a gente. A gente não ensina nada para ninguém. Porque a gente tem que ensinar a amar a Cristo. Quando a pessoa ela aprende a amar a Cristo, ela consegue viver por Ele. E é isso que importa. E vivendo por Ele, a gente consegue, a gente tenta e consegue, tenta todos os dias e sempre e vai conseguindo vencer o mundo e vencer a iniquidade e viver com as coisas santas e viver em santidade. E depois fala das nossas pérolas. Pérola é um bem material, é um tesouro. Então não lancei as vossas pérolas, as vossas são nossas.
As coisas santas são de Deus. Não lançar aos cães as coisas santas são de Deus. Não dar aos cães, não deis aos cães as coisas santas. Agora, as vossas pérolas são nossas, são os nossos tesouros. Aos porcos, para que para que não as pisem com os pés e voltando vos estraçalhem. Ainda fala isso, voltando-se vos estraçalhem. Não deis aos cães as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos estraçalhem. Então, assim, porque sim, quando a gente dá as nossas pérolas para alguém que estraçalha elas, para que pisam nelas, eles nos estraçalham. Eles nos estraçalham. Eu conheço pessoas que, por conta de ter confiado vida financeira, acabou. A vida da pessoa acaba, tudo que ela montou a vida inteira, tudo que ela construiu a vida inteira, desaba, ela desaba junto e ela fica estraçalhada. E sim, os porcos estraçalham. Porcos, pessoas que não têm caráter algum, que vivem de mentira, que vivem na hipocrisia. São pessoas que estraçalham, que pisam os seus tesouros. Seus tesouros são tesouros para você. A palavra de Deus, lá, se eu não me engano, em Salmos, fala que na sua alegria não participará o estranho. E isso é muito sério, isso é muito sério. Se a pessoa ela não passou com você a parte difícil da sua vida, na sua alegria, não deixa participar, não deixa. Na sua alegria não participar ao estranho. É um estranho. É um estranho. Quem não, o próximo é quem está próximo. Né? A palavra de Deus fala da mulher estranha. Cara, às vezes a mulher estranha ela tá mais próxima que a atual, que a esposa, que aliás. Às vezes a amante ela tá mais junto da pessoa, do homem, do que a esposa. Porque a esposa está cuidando dos filhos, está cuidando das roupas dele, está cuidando da vida dele, da estrutura dele, enquanto ele tem mais tempo para a amante. E a palavra de Deus é clara falando que ela é estranha. Que ela é estranha. A Bíblia ela é toda a nível espiritual. Ela é toda de nível espiritual. O Pai Nosso que a gente leu no 6, ele é todo espiritual. Todo. É um confessar com a boca coisas espirituais, é verbalizar coisas espirituais do Pai ao Amém. E esse da mulher estranha também. Então, o estranho não participará da sua alegria, não participará o estranho. Às vezes o estranho, ele tá ali, mas ele é estranho, ele não tinha que estar ali. Ele não tinha que estar ali. Vamos para... Então, não deis aos cães as coisas santas, e nem lancei aos porcos as vossas pérolas. Está idêntico o versículo 6 da antiga atualizada. No 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois aquele que pede recebe, idêntico, tá? Pois aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Idêntico. 9. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o filho lhe dará uma pedra? E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o filho lhe dará uma pedra?
Isso é uma pergunta para mim e para você. Isso não é só uma questão de sim, com certeza ninguém vai dar uma pedra para o filho, não. Isso é uma pergunta. Eu vejo muitas mães que o filho pede pão e recebe pedra, pão de dores, recebe pão de dores. Às vezes é pior até que pedra. E pai também, que o filho pede pão e o pai dá pão de dores para o filho, cria debaixo de opressão, debaixo de controle emocional, controle financeiro. É terrível, 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 terrível. Abusos verbais. Temos que criar nossos filhos com amor. Amor. Eu sei que o medo, hoje em dia o mundo tá tão terrível que o medo faz a gente tentar controlar nossos filhos, mas quando a gente ama, a gente controla em amor, tudo dá certo. Ensina em amor, controla não, o controle ele é ruim de qualquer forma, mas ensina em amor, tudo dá certo. Agora é versículo 10. Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma cobra. Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Nossa, triste, né? Triste isso. No 11. Ora, se vós sendo maus, se eu sendo mal, sei dar boas coisas vamos ler a palavra, né? Vamos ler a palavra. Ora, se vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhes pedirem, ao que lhe pedirem. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bem aos que lhe pedirem. Dará bens ao que lhes pedirem, na atualizada, e na antiga dará boas coisas aos que lhe pedirem. Bens é uma característica de algo financeiro, material. E coisas boas já abrange tudo, tudo, tudo. Já abrange sentimental, abrange tudo, tudo, não só bens materiais, abrange tudo. Na antiga tá coisas boas e na atualizada tá bens. Vamos ler de novo esse. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam... Ah, não, peraí. Onde que eu tô? Tá no 11. Ora, se vós sendo os maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. No 11 da atualizada. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas está igual àquele, aos vossos filhos, quanto mais, aí aqui já muda, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Dará bens. Na antiga dá coisas boas, que Deus nos dará coisas boas. E aqui dá que Deus dá bens, na atualizada. No versículo 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Esta é a lei e os profetas. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. 13. Os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Entrai pela porta estreita, na atualizada,
porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Idêntico no 14. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. No 14 da atualizada. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Idêntico. No 15, os falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Atualizada. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Só tem um jeito de acautelar com falsos profetas. É lendo a Bíblia. Não tem outro jeito. Mesmo assim, lendo a Bíblia, se você lê, quando a gente lê uma história que a gente já ouviu e aquilo mexeu com a gente, aquilo foi convencido, a gente tende a ler da forma que a gente ouviu. Então, quando a gente for ler a Bíblia, a gente tem que ir para Cristo, buscar Cristo nela. Eu li a Bíblia já algumas vezes, contado mesmo, foi 8 vezes eu li ela inteira. E só na última vez que eu li é que eu entendi que Judas da epístola é irmão de Jesus. Porque eu sempre li a Bíblia olhando para mim e para a situação que eu estava vivendo. Parecia que a palavra encaixava em todas as situações, menos o Antigo Testamento, que é uma história de ação incrível. Então a gente lê, quer ler mais, porque é uma história de ação, é ação em cima de ação. É muito lindo o Antigo Testamento, muito rico em ação, e Deus indo lá, livrando, o homem caindo, Deus levantando. Então é incrível. Mas quando eu ia para o Novo, o Salmos, que já fala do reino, eu me via nas situações. E quando eu ia para o Novo, eu buscava para mim, né? Da última vez eu fui para Cristo, e indo para Cristo eu consegui entender que Judas era irmão de Jesus, porque a gente tem que ler olhando Cristo. É a única forma de se acautelar dos lobos devoradores, vestidos de ovelha. 16. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Pelos seus frutos os conhecereis. Então, por isso a Bíblia. Porque a Bíblia ela mostra quais são os frutos de justiça, quais são os frutos de injustiça. Quando a pessoa ela tá lá e está vivendo algo contrário à palavra, porque isso é muito sério. Quando a pessoa ela vive uma vida contrária à palavra de Deus, você olha e a referência é contrária à palavra de Deus, já é um sinal, ou prega algo contrário, ou vive algo contrário à palavra de Deus, já é um grande sinal de que alguma coisa não está certa. 16. Vamos lá. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Atualizada. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolho? Idêntico. 17.
A outra coisa que é importante é colhem-se uva de espinheiros ou figo de abrolhos. Outra parte, tem uma parte que eu não sei onde tá, que tu fala assim, para não ser nem espinho nem abrolho, senão vou te arrancar. Não seja nem espinho nem abrolho, senão vou te arrancar. Espinho fere e abrolho atrapalha. Abrolho é uma planta que atrapalha as outras plantas. Espinho fere. Então, esse versículo 16 é um versículo muito forte para você entender quem os falsos profetas e quem são irmãos disfarçados de ovelhas. É isso. Espinho fere. Abrolho atrapalha o crescimento, atrapalha a vida, atrapalha. Então, dá para, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uva dos espinheiros. Colhe-se uva. Colhe-se alimento de quem tá ferindo. Ou figos dos abrolhos. Figo é uma fruta deliciosa se for colhida no tempo certo. E abrolho atrapalha. Figo, olha a diferença do figo. Fora ela é riquíssima nutricionalmente, o figo. Todos os nutricionistas indicam. Imagina, e abrolho atrapalha. Então, essa é uma característica do que é bom e do que é ruim, claramente no 16. Espinho é o que fere, abrolho o que atrapalha. Então, por aí já é uma grande dica para conhecer os falsos irmãos, os falsos profetas. 17. Tá idêntico, tá? O 16 atualizado com a antiga. O 17. Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Porque o espinheiro sai espinho, fere. Abrolho é uma planta que atrapalha. Então, a planta já é mal. O fruto é mal. O que sai dela é mal. No 17 da atualizada, assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má, frutos maus, idêntico. 19, toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. 19 da atualizada, toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lança-se no fogo. Aí esse é para nós, para a gente rever se a gente é espinho e se a gente é abrolho. Porque a palavra, a gente tem que ver Cristo em tudo. Esse o problema, que eu sempre via a minha situação. Mas essa palavra é para mim. Eu tenho que ver se eu sou espinho ou se eu sou abrolho. Eu quero ser uma árvore boa. Eu quero produzir uvas e figos. 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. 20 da atualizada. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Idêntico. 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 21 da atualizada. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Idêntico. 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? 22 da atualizada. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Só mudança de palavra, lá é muitos milagres e na atualizada é muitas maravilhas.
O resto é idêntico. Deixa eu conferir se é idêntico. É idêntico. O resto só mudou isso. Lá é milagres, na antiga é milagres e na atualizada é não fizemos muitas maravilhas, é maravilhas. Eu vou botar a foto no final do vídeo comparando a antiga com a atualizada. 23. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós o que praticais a iniquidade. Então lhes direis abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Idêntico. 24. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha quanto ele nos ensina para a gente edificar sobre essa palavra, para a gente praticar essa palavra. 25, idêntico, tá? Idêntico, o 24. No 25. Desceu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Atualizada, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, Não, peraí, estou no 25. 25 da atualizada. E desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos. E combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Idêntica. 26. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, está comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. 27. Desceu a chuva. Não, peraí, 26 ainda. Atualizada, e aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre areia. Idêntico. 27. Desceu a chuva e transbordaram os rios. E sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E desceu a chuva, atualizada, e desceu a chuva e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Idêntico. 28. Concluindo Jesus de proferir essas palavras, a multidão se admiraram da sua doutrina. 28. Aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Idêntico. 29. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Atualizada. Porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Idêntico. Vou tirar a foto e vou botar aqui no final do vídeo a Bíblia antiga. 1994, 26 anos atrás, de diferença da edição de uma para outra. E essa daqui é de 2020 e é atualizada. Revisada. Fiel. Mas ela vem revisada. E a de 1994, eu boto sempre esse papelzinho aqui para mostrar qual é a antiga e qual é a atualizada, tá? E a de 2020 na atualizada.